pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E hoje vamos para mais um vídeo de sugestão. Essa sugestão foi feita através da minha irmã, que ela estava com alguns potes em casa de vidro sem utilizar e pediu para mim para ter alguma ideia do que ela poderia estar fazendo com esses potes. E como eu também estava com alguns potes na minha casa sem utilizar, e eu quis fazer essa ideia aqui pra gente de transformar um pote de vidro em algo bem bacana. Vamos lá então pro vídeo? Bom, pessoal, aqui vocês viram que eu peguei o pote para tirar a medida. Claro que vai depender do tamanho do pote que você estiver utilizando. Esse pote que eu estou utilizando é um pote de doce de leite. Então eu vou utilizar somente esse meio aqui, que eu quero que cubra somente o meio do vidro. Então, para isso, eu fiz ali a marcação, não precisei marcar com caneta, porque eu já vi a altura dava certinho, e agora eu só vou recortar com a tesoura, porque essa fibra de bambu ela é bem maleável, então não tem problema, dá para fazer tranquilamente. E agora nós vamos passar a cola quente na borda do jogo americano para poder colar no vidro. E vamos fazer isso por todo o vidro e depois tirar o excesso. E depois que a gente tira o excesso, ele fica dessa forma. Eu gosto sempre de fazer o acabamento virado sempre para o mesmo lado. Então percebam que ali é o acabamento da parte de trás e ali mesmo eu vou fazer o acabamento também agora com o barrado. Eu tô medindo ali para ver o tanto que eu vou precisar. No caso aqui deu 35 centímetros de tecido, né, desse barrado. E agora eu vou cortar e vou fazer o mesmo com a renda. Vou medir os 35 centímetros ali e já colar as duas partes para fazer o acabamento dessa peça.
E agora, com a ajuda da cola quente, bem na extremidade desse barrado, a gente vai passar um filete de cola quente para vir com a renda por cima. Lembrando, pessoal, que vocês podem estar utilizando a cola de silicone fria, pode estar utilizando a cola de tecido, pode estar utilizando também outro material que não seja o jogo americano, pode ser um tecido, pode ser um EVA, pode ser um material que você tiver em casa. A ideia do Decore Comigo é sempre reutilizar, transformar e decorar de forma acessível, gastando pouco. Então agora, pessoal, nós vamos colar bem rente a esse detalhe aqui do jogo americano, o barrado de tecido, para que ele fique um acabamento bem bonitinho. Com o cordão de rami, nós vamos dar 2 voltas e depois colar em cada pontinha uma esfera de madeira. E nós vamos cruzar ali na frente. Eu vou colocar um pinguinho de cola quente só para que ele faça esse cruzamento. E para fazer a decoração da tampa, nós vamos estar utilizando essa bandeja de isopor com um pouquinho de tinta branca PVA, mas pode ser a tinta que você tiver, pode ser tinta spray, enfim. E para isso nós vamos estar utilizando também essa esponja porosa e dando leves batidinhas na tampa. Aqui eu só vou dar uma demão bem grossa. Você viu que o tanto de tinta que eu vou colocar é exatamente o tanto que eu vou utilizar uma única vez. Então, depois nós vamos deixar secar por cerca de 15 a 20 minutos. E agora, com a tampa já seca, nós vamos passar a cola quente na tampa para fazer a aplicação desse detalhe, desse aplique.
Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.